Qual a importância dos livros espíritas na sua vida? Bom, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da importância dos livros espíritas na nossa jornada de crescimento moral. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos compreender o que é um livro espírita. Houveram vários livros publicados durante a história que tratavam a respeito do plano espiritual, mas nem todos são considerados como livros espíritas propriamente ditos, porque um livro espírita ele precisa estar de acordo com a doutrina espírita. Doutrina essa que nos foi trazida pela espiritualidade por intermédio de Allan Kardec. Dessa forma, nós podemos considerar que o primeiro livro espírita a ser publicado foi o Livro dos Espíritos, que trouxe a codificação do espiritismo. Kardec também publicou outros livros depois, que juntos formaram o que nós conhecemos como as obras básicas do espiritismo, que seriam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Depois desses livros publicados por Allan Kardec, vários outros livros, seguindo a doutrina espírita, também foram publicados. E eles geralmente são classificados como livros doutrinários ou romances espíritas. Os livros doutrinários são aqueles que trazem esclarecimento e ensinamentos acerca do espiritismo, acerca da doutrina espírita. Mas aí nós podemos nos perguntar: por que livros doutrinários precisam ser publicados atualmente se nós temos a codificação do Espiritismo, se nós temos as obras básicas de Allan Kardec? Primeiramente, nós precisamos lembrar que as obras básicas foram publicadas e, no nosso caso, traduzidas para o português já há muito tempo. Então, o vocabulário que era utilizado, a forma como foi utilizada para trazer os ensinamentos, não são de tão fácil entendimento para todas as pessoas. Por isso, os livros doutrinários atuais tendem a trazer esses ensinamentos num vocabulário mais atual, usando exemplos mais atuais. Além disso, nós crescemos de lá para cá. E como crescemos, estamos mais abertos a receber esses ensinamentos, com um pouco mais de detalhamento. Por isso a importância dos livros espíritas doutrinários. Mas lembrando, todo livro espírita doutrinário precisa estar de acordo com a doutrina espírita, precisa estar de acordo com as obras básicas do espiritismo. Já os romances espíritas, e aí eu tenho um prazer muito grande de falar deles, já que eu tive a oportunidade de psicografar 2 romances espíritas, esses livros eles trazem também a doutrina espírita, mas essa doutrina ela está imersa em uma história de vida. Então traz a narrativa da história de vida de alguém, de um grupo de personagens e como a espiritualidade atua junto a nós encarnados. Então é uma história, é um romance que é narrada a vida de personagens, mas trazendo a doutrina espírita. E também deve estar de acordo com a codificação espírita, precisa estar de acordo com as obras básicas. Uma coisa importante a respeito dos livros espíritas e que nem todas as pessoas sabem é que nem todos os livros espíritas são psicografados. A psicografia é o processo mediúnico em que um médium encarnado escreve informações que são originadas de um irmão espiritual. Muitos livros são realmente psicografados, eles são escritos por médiuns que estão intuídos ou numa ligação até mais direta com esse irmão espiritual. Mas nem todo livro precisa ser psicografado. Muitos livros doutrinários, eles não são psicografados, são trazidos por estudiosos do espiritismo que analisam a doutrina, que atualizam o vocabulário, mas não necessariamente é um processo de psicografia. Obviamente, a espiritualidade está auxiliando nesse processo. A espiritualidade nos auxilia o tempo todo. E quando estamos bem intencionados, sempre temos irmãos esclarecidos ao nosso lado. Mas não necessariamente é um processo de psicografia. Então, livros doutrinários e romances nem sempre são psicografados. Um outro fato também importante é que nem todos os romances espíritas eles descrevem a vida de personagens reais.
Obviamente, toda a informação presente nesse romance espírita, se ele realmente está de acordo com a doutrina espírita, ela vai ser verdadeira. Mas aqueles personagens ali descritos nem sempre existiram. Isso não significa que o romance está mentindo para você. Isso apenas significa que aquela foi uma forma que a espiritualidade compreendeu ser importante trazer a doutrina espírita. Então, são criados personagens e situações que, apesar de não serem a descrição real da vida de alguém, ocorrem na nossa vida. Então, você vai se identificar com esse romance, mesmo não sendo a descrição de uma pessoa que realmente existiu. Mas existem sim vários romances que descrevem pessoas que estiveram aqui no plano material. Nesse caso, no caso dos romances que descrevem pessoas que realmente existiram, nem sempre as informações são totalmente reais. O que significa? Às vezes um nome é trocado, uma data é trocada. E por que isso? Justamente para preservar aqueles indivíduos, mesmo que eles já estejam no plano espiritual, mesmo que eles já tenham reencarnado, não é o objetivo de um romance você ficar buscando quem foi a pessoa, onde ela viveu. O objetivo de um romance espírita é você aprender, é você conseguir compreender a doutrina espírita no seu dia a dia. Então, a grande importância dos romances espíritas é a identificação, é o fato de você ver a espiritualidade auxiliando os encarnados e você ver as histórias que são descritas, as situações que são descritas e conseguir se identificar ali, percebendo que existe o auxílio espiritual, que existe a possibilidade do perdão. Então, o romance ele tem essa vantagem, vamos colocar dessa forma, de você conseguir ver a doutrina espírita com mais clareza no seu dia a dia. Então, muitas pessoas têm mais facilidade de aprender com o romance espírita do que com os livros doutrinários, porque o romance descreve esse auxílio espiritual, descreve as leis divinas, mas num contexto de situações que nós vivenciamos. Mas nós precisamos lembrar que tanto os livros doutrinários quanto os romances espíritas precisam estar de acordo com a doutrina espírita, precisam estar de acordo com as obras básicas de Kardec. E como nós vamos saber se um livro ele está ou não de acordo com as obras básicas? Bom, primeiramente é você buscar livros de editoras espíritas que vocês saibam que são confiáveis. Mas o mais importante que isso é você conhecer a doutrina. Mais importante do que confiar naquele livro, naquela editora, é você confiar nos seus conhecimentos. Então, que cada um de nós possa buscar as obras básicas, aprender com as obras básicas. E assim fica muito mais fácil de identificar quais são os livros que estão realmente de acordo com essas obras básicas ou não. Bom, eu espero que essa conversa nossa possa ter sido proveitosa tanto para vocês quanto foi para mim e a gente se vê numa próxima.